Bom dia, como estamos? Mais uma vez aqui para trazer sempre uma boa nova, né? E que esta boa nova possa servir em algum lugar, para alguém, né? Ou até para mim mesmo, né? Como sempre serve. Estava eu no coletivo ontem à tarde e escutando minhas músicas que eu gosto muito, né? Tenho com os fones de ouvido escutando minhas músicas. E de repente foi muito rápido, né? Deu um lapso assim de memória muito rápido, né? E quando eu vejo, estava um irmão espiritual do meu lado, né? Conversando comigo. E ele trouxe assim abordou um tema muito curioso, né? Porque todo mundo tem medo desse tema que ele trouxe, né? Ele veio falando sobre a morte, né? O que é morrer, né? E o que é a morte, na verdade, né? Então ele conversando comigo e rindo, né? Porque ele acha engraçado o nosso modo de pensar a respeito sobre a morte, né? E ele estava dando risada, né? Assim, um sorriso, né? Bem risonho ele, novo, ele é bem novo, né? Não tem idade, é um espírito de uma pessoa nova, né? Mas assim, com conhecimento bem amplo mesmo, né? Pelo que ele me passou. Então eu não vou narrar tudo que ele me passou, né? Só o que importa no momento, né? E ele comentou comigo, né, que o porquê das pessoas terem medo da morte, né? Se não existe morte, só existe vida. Né? O que é a morte? A morte é apenas um transpassar para uma outra vida, para uma outra dimensão. O corpo fica, né? O que sai do corpo é espírito, né? O puro, né? A essência pura, que é o espírito. E esse vai para algum lugar, né? Existe uma dimensão para os espíritos desencarnados, né? Que acabaram de largar a matéria, né? Então ele estava falando que as pessoas, ele ria aí falando, né? Que as pessoas têm medo de morrer, não sabem por quê, né? Por que tem medo de morrer, né? Porque não precisa ter medo de morrer. Primeiro que a morte é vida, né? É vida eterna, que não existe morte. Existe vida eterna, né? Que o espírito é imortal. Ele não existe a morte do espírito, existe a morte do físico, né? O espírito sobrevive, a carne, a matéria. Então ele dando risada, né? E continuava dando risada, né? Que assim, eu pensei, nossa, ele veio dando risada e continuou dando risada e foi embora dando risada, né? Que a gente não era para se preocupar com isso, que a gente tem que se preocupar com muito mais, né? Do que a morte. Nós tínhamos que nos preocupar com a preparação antes da morte, né? E ele falou, será que muitos estão preparados? Creio que não. Muitos dizem que está preparado e na verdade não estão, porque quando chega a hora, dá aquele trabalho, né, para os irmãos espirituais, porque eles que fazem o desligamento, né, do espírito, né, quando se liberta do corpo físico, que tem o cordão de prata, né, que tem que ser, os laços tem que ser desfeito, né, tem que ser cortado, como fala, né, o palavreado mais direto, né. E que tem que ser desprendido desse cordão, né? Então é um tempo que leva, lógico, né? Que eu não sei, que ele não me passou o tempo, mas ele me deixou bem claro que não existe dor, a morte é como um sono profundo, né? Você desperta, você dorme e desperta em outro lugar, né? E assim é o lugar onde você também, né? Predestinou para você mesmo, porque você faz esse lugar aqui, em vida. Vai se preparando, né, para esse despertar. E quando nós despertamos, aí sim é a realidade pura do espírito. Ali você está em espírito. Você é uma nova vida, é uma nova situação. E muitos não estão preparados mesmo. Até eu mesmo falo que se eu morresse hoje, eu vou tranquilo. Mentira minha. Porque será que é verdade isso? Lógico que não. Ninguém está preparado, ninguém quer morrer, né? A morte não dói, mas ninguém quer morrer. Sabe por quê? Ele deixou bem claro isso. O apego à matéria, o apego ao físico, ao corpo físico, o apego à terra,
Ele falou que não, que nós não temos que ser assim. Nós temos que nos desprender de tudo, do laço que nos rodeia, dos entes queridos. Temos que porque nós somos seres individuais. Nós não somos assim, tudo junto, né? Nós somos separadamente, cada um no seu patamar, cada um no seu lugar. Então cada um carrega a sua individualidade espiritual. E quando você se desencarna, quando o corpo, você desencarna, deixa a matéria, o espírito que se libera, ele vai levando a consciência dele, do que ele aprendeu aqui, do que ele deixou, ele leva as lembranças, mas que essas lembranças não o prejudiquem do lado de lá. Né? Ele deixou bem claro isso, que muitas das vezes prejudica, porque fica ligado, né, à matéria e com aquele apego, né, de egoísmo mesmo, às vezes também, muito pegado a dinheiro, né, a riqueza, a bens materiais, outros não tantos. Né? Ele falou que tem uns que não dá problema, que já estão preparados, às vezes até no leito de um hospital, nas últimas, eles já estão se preparando. E muitos irmãos estão ali também ajudando eles, né, a se libertar. Né? E já vão conversando com ele, já vão, tipo assim, disciplinando, né? Olha, tem que ser assim, tem que passar por isso, você vai acordar, logo já vai em outra situação, já vai preparando o espírito que está ali moribundo, né? O corpo que está moribundo, e o espírito já vai se libertar. Então ele falou assim que muitas das vezes acontece isso no leito do hospital, né? E muitas das vezes outros estão preparados mesmo. Tem muitas pessoas que estão preparadas, mas outras não. Outras dizem que estão e não estão. Quando chega a hora, diz que é aquele estadalhaço que faz, né? E não é nada disso, é tudo simples, tudo natural. Não é nada de, sabe, não, é tudo natural. Ele falou que é tudo natural. Não tem, a morte é muito natural, não tem nada de, porque eu tenho medo de morrer. Para que ele falou, mas para que esse medo de morrer, né? Se não existe morte, né? A morte é vida. A morte é vida. Porque para você viver na vida espiritual, você tem que morrer num plano físico. Não tem como você viver e ir para o plano espiritual com o corpo, né? O corpo fica. Então o corpo pertence à terra, né? É como diz, ao pó tornará. E torna o pó mesmo, volta ao pó. O corpo, mas o espírito sobrevive à matéria. Vai para o lugar de destino, né? Que cada um plasma o seu lugar, né? O seu céu interior, né? Porque existe céu e inferno, mas é estado de consciência, né? O inferno seria uma perturbação, né? Um lugar de perturbação que existe na faixa de umbral, né? Entre a crosta terrestre e outros lugares que existem. Mas depende, né, da situação da pessoa, como ela vive. Se ela vive uma vida honrada, decente, ela vai para um bom lugar, com certeza. Ela vai sim. Ela é levada para um lugar porque cultivou o amor, cultivou o bem, foi uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, né? Trabalhou a sua pequenez, né? Fez a sua missão, honrou a sua missão na Terra. Então fez tudo o que tinha que fazer. Então pronto, já estava preparado, melhor ainda, porque não dá trabalho para ninguém. E o bom é assim, é estarmos preparados. Eu estou me preparando, né? Mas não digo que eu já estou preparado, eu não estou preparado. Se eu falar que eu estou preparado, estou mentindo, porque eu não estou preparado, né? Eu não estou. Né? Mas que quando chega a minha hora, que eu possa estar com essa consciência que eu estou falando agora para vocês, né? De estar bem, né? De poder não dar trabalho aos irmãos, né? Porque imagina dar trabalho, né? Não, né? A gente tem que poupá-los, né? Tem que ir se reeducando aqui, se disciplinando, vendo que o certo na vida é fazer o bem, é fazer a caridade, é se auto-ajudar, primeiramente, né? Fazer o seu caminho melhor do que foi ontem e assim ter essa consciência, porque o que vai nos libertar verdadeiramente é o amor, né? Logicamente, em primeiro lugar é o amor e a consciência plena espiritual nossa, é isso que vai nos salvar, que vai nos libertar, né? Essa consciência desperta, que nós passamos daqui para outra dimensão e com essa consciência que nós estamos em outra dimensão e vamos fazer o que temos que fazer, né? Logicamente que tem os primeiros socorros, né? Lá, né? Existe, né? Também. E o atendimento. Depois a gente vai ser liberado e vamos trabalhar. Nada de ficar de braço, porque lá ninguém fica parado.
Lá ninguém fica parado, todo mundo trabalha. Eu quando levo, eu sou levado pelo desdobramento para o espiritual, né? Já fui até aí algumas colônias também, eu já estive. Ninguém para lá, não existe espírito parado lá, porque o espírito na verdade ele não pode parar. A evolução espiritual pede o que? Movimento, ação, esse agir constante. Então é muito engraçado a gente ter esse irmão chegando para mim e falando. Ele falava dando risada, né? Mas dando risada assim, não debochando, logicamente, que se é um espírito que tem uma evolução. Ele trazia evolução, porque pelo que ele me falou muitas coisas, né? E eu lá no coletivo, lá com as minhas músicas escutando, e ele falando comigo, porque independe, né? A minha sintonia, quando eu digo, é uma sintonia que a gente tem que estar na sintonia. E eu sem querer, porque não foi intencional, né? Foi natural. Eu tava na sintonia e não sabia que estava na sintonia, porque eu tava indo no médico, né? Fazer uma consulta de médico, consulta normal, né? Que fala, né? Que tinha que fazer, né? Que todo ano que eu vou, né? Então tinha que ir. E eu não estava nem preocupado de ir no médico, de chegar no médico com pressa, nada, estava normal. Tava um dia normal para mim, né? Como todos os dias são normais, né? A gente que faz a diferença, né? Com o decorrer do dia. E eu estava assim escutando música, aquele fundo musical maravilhoso, daqui a pouco abre, né? Uma cortina, como se fosse uma cortina se abrindo, e esse irmão me aparece, né? Assim, e ele fica do meu lado conversando. Só que, logicamente, que eu não vi o corpo dele todo, né? Eu via só do tórax para cima, né? Eu não vi o corpo dele todo. A visão que eu tive foi só ele, assim, do busto para cima só, né? E ele conversando comigo normalmente, como uma pessoa, assim, conversa com a outra, conversando normal com a outra do lado. E ele falando isso e rindo, né? E eu queria até perguntar para ele por que ele estava rindo. Depois ele falou, não precisava eu estar perguntando, porque o assunto que ele estava tratando era um assunto que põe medo de muita gente, né? E ele viu que não foi assim com ele. Que ele se preparou e que ele, né, veio trazer essa mensagem para mim passar lá à frente, né? E para as pessoas verem que não é assim, que a morte não é, sabe, nenhum bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa natural, normal, e temos que aceitar, sim. Se parte um ente querido da nossa família, nós temos que aceitar. Não tem que ficar revoltado, chorando pelos cantos, não. Tem que agradecer a Deus, né, que teve essa pessoa ao seu lado, que essa pessoa foi muito importante para você, como é importante e vai continuar sendo ao seu coração, sempre dentro do seu coração. E você vai nutrir esse amor, esse carinho e a saudade também, que bate muito. Lógico que eu tenho saudade dos meus entes queridos que já se foram, eu tenho saudade deles. Mas eu não tenho aquele apego, né? Nesse apego ele estava falando, que não pode ser apegado. Nós temos que se desprender, né, desse apego, né? Porque prejudica tanto o espírito que desencarnou, como a gente mesmo. Porque trava nosso avanço, né, no nosso caminho. Então nós temos que ter essa mente aberta, né? Desperta para as coisas certas da vida. E não ter medo de morrer não, porque a morte não é nenhum bicho de 7 cabeças, repetindo, não é. É natural, é tudo natural, uma coisa natural da vida, né? Nós viemos aqui, daqui vamos embora para outros planos, se for merecimento nosso, né? Do que nós viemos a fazer aqui, se nós fizermos a nossa missão correta, completa, nós teremos nossos lauréis, logicamente, porque Deus agracia a todos, né? Por igual. Né, mas cada um faça a sua parte, porque esse agraciamento vai depender dos feitos seus, né? O que você fez de melhor para você e para o próximo, porque conta muito, né? Então ele me veio trazendo essa mensagem, né? Sobre a morte, falando sobre a morte mesmo, diretamente. Ele foi muito direto, né? Que os espíritos são assim, eles são diretos, eles não fazem rodeio, eles não jogam conversa fora também, né? Porque não tem tempo para isso, são muito ocupados, né? São irmãos assim que se envolvem com o trabalho, e o trabalho deles é assim, né, dos evoluídos, né, que estão no plano espiritual, nas colônias, que eles estão preocupados com o bem coletivo, né. Então sempre traz uma mensagem para o coletivo, serve para todo mundo, para mim mesmo, né. E eu ainda brinquei, ainda falei para ele que eu muitas vezes dizia que eu estava preparado, ele falou que engano seu, você não está preparado. Você disse que está, mas diz para você mesmo, mas você não está preparado.
na hora que chegar você não vai estar preparado. Sempre é desse jeito. As pessoas falam que estão preparadas, mas não estão. Quando chega na hora, dá maior trabalho. Então era para mim ter essa consciência, né? E já nutrir essa consciência, né? Que de não ter problema nenhum, né? Que para quando chegar a hora, estar tranquilo, estar em paz, porque vai correr tudo bem. E que sempre é assim com todo mundo, né? É para todo mundo, né? Mas nem todo mundo está preparado. Então por isso que para uns é diferente e para outros não, né? Para outros é tormento, é turbulência no viver, no novo plano, né? No segmento, né? Da vida, da nova vida, né? Que é a vida espiritual, do plano espiritual. Então é isso. Essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, que aconteceu, isso foi ontem que aconteceu, que eu estava, rotina do médico, eu ia falar, que eu tinha esquecido, médico de rotina, né, assim, uma rotina, a gente vai, de ano em ano eu vou, então foi isso que aconteceu, foi na ida para o médico que aconteceu isso, dentro do coletivo, o coletivo não tinha muita gente, tinha pouca gente, mas assim, foi o momento, né, e eu sou pego de surpresa mesmo, né. Às vezes eu estou sem pensar em nada, não estou pensando em espírito, em nada, e vem, né? Aí vem aquela poesia, vem uma mensagem, vem eles falando comigo, como esse se apresentou para mim, não disse o nome também, eu também não perguntei o nome dele, porque eles não estão preocupados com o nome, né? Eles não estão preocupados com o nome. Ah, eu sou fulano de tal, que para eles o nome, o título não importa. O que importa é que eles são espíritos desencarnados, que estão no plano espiritual atuando, estão trabalhando, fazendo a parte que compete, que tem que fazer. Porque a parte nossa, quem vai fazer somos nós mesmos, não é os outros que vai fazer pra gente, né? Então eles fazem a parte deles, então a gente tem que fazer a nossa. E se ele trouxe algum conhecimento para mim, me trouxe, me ajudou, né? Tirou algumas dúvidas, tirou. E creio que para vocês também vai servir, né? Em algum parâmetro, não sei, né? Eu estou falando por mim, né? Mas eu não tenho que julgar ninguém, julgar nada. Cada um tem um pensamento, cada um, né? Eu não estou aqui para provar nada, né? Mas foi falando sobre a morte, né? Que o tema desse vídeo vai ser esse. Então fique com Deus. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Muito obrigado.